Senhor, hoje e sempre, gratos por tudo. Estamos trabalhando o estudo reflexivo das obras básicas da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, o módulo 11, o significado da lei de adoração em nossas vidas. No nosso encontro de hoje, nós trabalharemos o tema A Eficácia da Prece. O objetivo é refletir sobre o que é uma prece eficaz. Antes, vamos fazer a nossa meditação inicial sobre a eficácia da prece em nossas vidas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz inato o sentimento de adoração a Deus. Você é consciente dessa lei e a tem cumprido? Você tem utilizado da prece com eficácia e eficiência em sua vida? Como você tem orado? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. No nosso encontro passado, nós estudamos o que é a prece e qual é o objetivo dela. Vimos que pela prece nós podemos realizar 3 ações: pedir, louvar e agradecer ao Criador da vida. Vimos também que para que haja realmente uma conexão com a lei de adoração, nós somos convidados a desenvolver algumas virtudes. A virtude da entrega, a virtude da gratidão, são as duas mais diretamente relacionadas à lei de adoração e à própria prece. A virtude da entrega, porque não há conexão com o Criador verdadeiramente, se nós não nos entregarmos a Ele. E vimos também que essa entrega, ela provém também do exercício da virtude da humildade, que faz com que nós reconheçamos as nossas fragilidades e, a partir do reconhecimento da nossa fragilidade, nós vamos ao encontro da força onipotente do universo para nos fortalecer em nossas fragilidades. Só é possível a partir desse reconhecimento da fragilidade. Então, exercício de humildade, de mansidão, de sentimento de aprendiz, essas virtudes estão envolvidas para que o espírito possa se entregar verdadeiramente à força onipotente do universo, que nós chamamos de Deus. Vimos também que
quando nós encontramos no Livro dos Espíritos o termo agradável a Deus, nós estamos diante exatamente da virtude da gratidão, que é a virtude que faz com que, a partir do momento que nós vamos recebendo as energias divinas para nos fortalecer, nós sejamos gratos a Deus. E trabalhamos também no nosso encontro anterior que nós somos convidados a determinadas ações para que isso aconteça. No nosso encontro de hoje, nós vamos desenvolver o tema eficácia da prece, extraído basicamente do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós entendamos de uma forma muito clara. Kardec analisa a eficácia da prece em o Evangelho segundo o Espiritismo e uma questão específica o Livro dos Espíritos, e é muito importante que nós reflitamos sobre essa questão da eficácia, porque é uma das coisas que mais as pessoas reclamam em relação à oração, à prece, no sentido de que elas fazem as preces e não têm respostas. Então, nós vamos refletir na noite de hoje como que essas respostas acontecem. Nem sempre é da forma como nós gostaríamos que viessem as respostas. E Kardec faz uma análise muito criteriosa em O Evangelho segundo o Espiritismo a respeito disso. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, os itens 5 a 8. Kardec começa com um texto de Marcos, do capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Nós vimos no nosso encontro passado que a prece ela é utilizada para pedir, louvar e agradecer. Aqui, Marcos se reporta basicamente a pedido. Se nós formos lá nos textos do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar a maior parte das referências sobre a prece em relação ao pedido. Por que isso acontece? Existe uma razão que explicaria que Jesus tivesse abordado basicamente o pedir naquela época? Vejamos que, vendo esse versículo aqui, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Tem um outro versículo que ele diz que tudo o que se pedir em nome dele será concedido. Será que Jesus não sabia que havia as duas funções da prece, o louvor e a gratidão, e o agradecimento? Como espírito crístico, nós sabemos que sim. Por que ele deu ênfase ao pedir? Existe uma razão específica para isso? Sim, qual é então? Estamos expressando a humildade, mas no louvor e na gratidão também não se expressa a humildade? Se você agradecer para uma situação, não é também humildade, Romildo? Então não seria essa questão, basicamente. Oi? Seria pelo entendimento que o povo tinha na época? Exatamente isso, né? As pessoas se aproximavam de Jesus com que objetivo? Em sua maioria. Claro que havia as exceções, mas em sua maioria. Pedindo alguma coisa. Normalmente era o quê? Saúde do corpo, cura para as suas doenças. A medicina era rudimentar na época. E mesmo rudimentar, eram poucos aqueles que tinham acesso aos médicos.
Então, a doença fazia parte do cotidiano das pessoas, doenças de todos os tipos, desde as doenças infecto-contagiosas, como a lepra, a hanseníase, até doenças espirituais, obsessivas e tudo mais. Então, era um povo extremamente sofrido que o rodeava. Então, naquele nível primário de vida, a ênfase no pedir foi natural, né? Porque eram pessoas que estavam ávidas de algo. Mas o que acontece em relação a este versículo aqui? Vejamos que Jesus diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. É exatamente ipsis verbis isso aqui? Não. Por que não? Depende do tipo da prece. Se for uma prece bem sentida, de coração, mas a pessoa pedir a saúde do corpo, por exemplo, numa doença karmática, mas ela fizer a prece com todo o sentimento, Angelaine. Hã? Então. Não vai adiantar no sentido, não vai adiantar o que ela quer. Será que não vai adiantar ou só vai ser atendido depois da necessidade dela? O que nós pedirmos é que vai ser oferecido a resposta de forma diferente conforme a necessidade real. Será que alguma coisa que nós pedirmos para Deus não vai ser concedido? Vejamos, o Espírito Crístico não diz nada em vão. O Espírito Crístico diz sempre algo claro. Existem interpretações literais daquilo que o Espírito Crístico diz, existem interpretações mais condizentes, conscienciais com aquilo que ele diz. Mas vejamos, Jesus é taxativo aqui. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Quando ele diz que é muito semelhante àquele outro versículo que ele diz que tudo que pedirmos em nome dele nos será concedido. Qual é o significado disso no nível profundo, consciencial? Há uma diferença entre pedir de uma maneira não consciencial e pedir de uma maneira consciencial? Pedir em nome de Jesus algo. Qual é o significado de pedir em nome dele? Seria modelando ele? Modelando, sim, modelando o modelo e guia. E como o modelo e guia vê as coisas, vê a vida? A partir da vida do Espírito imortal, da imortalidade. Exatamente. Então, o Espírito Crístico vê sob os olhos da imortalidade. Nos vê sempre como espíritos imortais em evolução. Aquela dificuldade X, ele vê a causa anterior, o que levou àquilo, o efeito acontecendo no momento presente e todas as repercussões que vão acontecer no espírito a partir daquilo. Não é assim que o Espírito Crístico vê? Quando ele analisa as coisas do ponto de vista do espírito imortal? Então, esta fala de Jesus aqui é para ser vista do ponto de vista circunstancial ou existencial. Vejamos que se nós vermos essa fala de Jesus de uma forma circunstancial, nós vamos ter um nível de interpretação. Se nós vermos de um ponto de vista existencial, é outro nível de interpretação. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Eu estou com um problema financeiro.
e aí eu peço para Deus dinheiro, porque vai resolver o meu problema financeiro. Esse é um pedido existencial? Não. Ela é basicamente circunstancial. Se a penúria financeira é importante para mim, para que eu possa aprender algo, esse pedido vai ser concedido? Não. Por quê? Porque a necessidade do Espírito naquele momento é existencial. Então vejamos que a orientação do Cristo ela é perfeita, ela não tem senões. Só que o olhar que nós devemos ter para a orientação do Cristo é o olhar existencial e não circunstancial. Então é exatamente isso, sem utilizar esses termos mais modernos, que Kardec faz análise. Uma análise existencial da orientação de Jesus. E não apenas circunstancial, como a maioria das pessoas tende a focar no nível circunstancial. As pessoas que buscavam Jesus naqueles momentos, elas estavam focadas no existencial, em sua maioria? Não. A maioria estava focada no circunstancial. Claro que havia exceções, mas eram exceções realmente a essa regra. Então, mas Jesus, quando ele ensina algo, ele está convidando o aprendiz a quê? Qual é o convite para o aprendiz? Ficar no nível circunstancial, terra a terra, horizontal da vida, ou auxiliar o aprendiz a focar as coisas no sentido vertical? Então, o objetivo é o aprendiz se elevar até o mestre. Então, é nesse sentido que nós vamos analisar esse versículo. Fala, Romildo. Tem pergunta? Tem. Superar aquela expiação, aquele isso. Poder, ter força para superar, entendimento. Então, o Romildo faz um comentário em relação ao atendimento do espírito imortal. A Márcia fez uma referência aqui, não naquele momento. Como assim, Márcia? Não naquele momento? É o aqui agora, né? Sim, mas o atendimento do pedido não será naquele momento? Se você pede algo para Deus hoje, Ele vai te dar daqui a 100 anos? Não é isso, mas eu senti assim, é tão existencial que ele não colocou, será concedido agora, ou neste momento, ou amanhã, entendeu? Ele não... Vejamos, essa sua fala é circunstancial ou existencial? Não é o fato de não especificar. Na verdade, essa questão do tempo de atendimento está focado no existencial ou no circunstancial? No circunstancial. Então, se nós formos levar em consideração os aspectos circunstanciais, qualquer movimento em relação à oração pode gerar frustrações em quem ora. Por quê? Porque ele não é atendido na hora que ele age da forma, né? Na hora e na forma. Por quê? Quando nós queremos algo circunstancial, o que nós estamos querendo é resolver aquela questão circunstancial e não a causa existencial daquilo que nós estamos querendo. Então, a prece, nesse aspecto, ela funciona para nós nos libertarmos dos efeitos ou das causas. Jesus está falando aqui do quê? Das causas ou dos efeitos? Das causas.
Quando nós focamos os efeitos, tudo que nós pedirmos para acabar com os efeitos não será concedido. Por quê? Exatamente, porque existem leis divinas que são inderrogáveis. Então, a lei é inderrogável. Se você pede para que a lei seja derrogada, porque está havendo um estorvo na sua vida devido à lei, claro que não vai ser concedido. Agora, se nós focarmos sempre nas causas e pedirmos auxílio para compreender as causas, pedimos forças para nos remontar cada vez mais à causa profunda, para, por nós mesmos, resolvermos os efeitos. Vai ser concedido tudo que nós pedirmos? Vejamos, olhe como muda completamente de figura. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, tudo que nós pedirmos, que seja no nível existencial, focado nas causas dos problemas, para que nós nos fortaleçamos e consigamos superar os efeitos, sim, nos será concedido. Então, é nesse nível que Jesus faz a proposta, que é semelhante àquela orientação de tudo que pedir em nome dele. Porque para pedir em nome dele é preciso estar conectado com o quê dentro de nós? Com as leis. Somente é possível pedir em nome de Jesus em conexão na vertical da vida com o modelo e guia. Então, somente de forma existencial. Porque não é pedir como se tudo que eu peço em nome de Jesus, ele vai ser atendido do ponto de vista circunstancial. Normalmente é material que as pessoas pedem. Saúde e dinheiro no bolso, né? Que é o que é comum. As pessoas querem ter saúde e dinheiro do bolso para criar mais problemas existenciais, inclusive. Para pintar e bordar na vida para criar problemas existenciais. É claro que não será concedido. Então, vamos continuar aqui, que é nessa tônica que nós vamos trabalhar. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescento os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. E aí, gente? Essa afirmação aqui, que Kardec começa a comentar, o que tem a ver com isso que nós acabamos de falar? Realmente, aquilo que nós precisamos, nós não devemos pedir, porque Deus já sabe o que nós precisamos? É exatamente isso. Deus já sabe, sim, tudo o que nós precisamos. Mas quando nós pedimos, o que está acontecendo? Por exemplo, nós estamos passando por uma necessidade X, estamos por um problema emocional, um problema de relacionamento, um problema de saúde. Deus sabe que está acontecendo isso conosco? Sabe. Ele é onisciente, é a força onisciente do universo, onipotente, sabe. Então, se ele sabe, então para que eu vou pedir? Para que precisa pedir? É isso que Kardec está dizendo aqui, que existem pessoas que dizem que não precisa pedir, porque Deus já sabe tudo. É a oportunidade da sintonia. É a oportunidade da sintonia. Tem a ver com Deus isso? Não. Realmente Deus já sabe. Mas nós, ao pedirmos, o que está acontecendo conosco
ao entrar em sintonia e pedir ajuda. Não para acabar com o problema financeiro, para acabar com a nossa dificuldade de relacionamento, para acabar com a doença, porque isso tudo é circunstancial, como nós acabamos de refletir, mas para que nós nos fortaleçamos para conseguir superar tudo isso. O que está acontecendo dentro de nós quando nós entramos em comunhão com Deus e sentindo no coração esse contato, nós oramos pedindo ajuda. O que está acontecendo conosco? Nós estamos nos abrindo. O Espírito, aquilo que está lá no livro dos Espíritos, nós estudamos no primeiro encontro. O Espírito se curvando diante da grandeza do Criador, reconhecendo as suas fragilidades, para que, ao reconhecer a fragilidade, ele se abra para se fortalecer com as energias divinas. É isso que acontece com o Espírito lá no âmago dele, quando ele se conecta com Deus para abrindo-se à ajuda. Então, é assim que vai acontecer. Isso significa derrogar uma lei natural? Ou nós nos conectarmos mais ainda com uma lei bem específica? Que lei é essa? A lei de misericórdia, exatamente. Então, é uma conexão profunda. Existem duas leis aí. Claro, a lei de adoração está sempre envolvida na oração, mas nós estaremos conectando profundamente com a lei de misericórdia, que nos oferece todos os recursos necessários para que nós possamos evoluir e crescer. Ficou claro isso, gente? É a mesma proposta que Jesus colocou, seria a mesma proposta que, quando Jesus fala, vinde a mim todos que estáis aflitos, sobrecarregados, para buscar essa conexão também, assim como ele, já que ele é um pai. Sim, o Romildo faz a comparação. Seria a mesma proposta que Jesus faz quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados? Sim, é a mesma proposta, porque para ir até Jesus é necessário reconhecer que nós é que causamos as aflições. Para que nós recebamos a ajuda divina, é necessário que também nós reconheçamos que nós aprofundamos as nossas fragilidades pela nossa rebeldia, pela nossa incúria, e somos nós que vamos resolver os problemas. Agora, sozinhos, nós não temos condições de resolvê-los. Como nós trazemos muita fragilidade, nós só vamos conseguir resolvê-los pela ajuda do poder divino. Oi. Transfere para Deus o que quando Jesus mesmo falou que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia, ainda muito mais. Colocou, se quiseres, né? Isso. Depende do nosso. O Romildo também faz o comentário das pessoas que usam de uma maneira simplista que Deus quer, se Deus quiser, é muitas vezes utilizado de uma forma simplista por muita gente, de uma forma passiva. E o que nós vamos refletir na orientação de Kardec é exatamente que jamais tenhamos uma postura passiva, porque a prece não é sinônimo de passividade. Eu oro e aí está resolvido, tudo mais vai acontecer de uma forma milagrosa. Não é assim. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos,
sem cogitar de evitá-los, não devera ter procurado desviar o raio. Vejamos aqui, Kardec continua refletindo a questão da atividade do espírito. A lei de causa e efeito é possível ser mudada, gente? Não. Agora, a nossa postura em relação à lei de causa e efeito é possível ser mudada? Nós podemos ter uma postura passiva frente à lei de causa e efeito? Eu estou sofrendo porque Deus quer. Não é muita gente não pensa assim? Não, é vontade de Deus. A gente vê muito, né, pessoas em penúria, em situações mais diversas. Não, é vontade de Deus. Será que é vontade de Deus que a gente sofra, que nós tenhamos problemas? É? É a vontade de Deus, gente? Não. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Agora, a lei de causa e efeito não é possível ser modificada. Agora, a forma como nós lidamos com a lei de causa e efeito pode ser modificada ou não? Sim. Se eu entrar nessa postura passiva, como que eu verei a lei de causa e efeito? Como uma fatalidade. Os efeitos já estão acontecendo, não posso fazer nada. É o que Kardec coloca aqui. Achar que tudo está de acordo com um processo de fatalidade. Crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Essa visão de que a lei, tudo o que acontece já está previsto, é uma visão equivocada da lei de causa e efeito. Vejamos, se existe uma causa, existe um efeito, o efeito ele é de que tipo? Circunstancial ou existencial? Os efeitos sempre são circunstanciais. E as causas? As causas, não é a causa que o ser humano faz contra ele mesmo. A causa, estou falando da lei. Sempre existencial. Claro que se eu ajo passivamente diante das coisas, eu estou causando essa passividade. Agora, essa causa é existencial ou circunstancial? Essa passividade minha, ela tem reflexos circunstanciais, mas ela é existencial, sim. É o espírito escolhendo permanecer estagnado. Ele pode ficar uma existência inteira, ou várias existências assim. Mas aí ela é existencial, mas não essencial. Ela é existencial, mas não é essencial. Sim, não é essencial, porque nem tudo que é existencial é essencial. Existe o existencial egóico, e nós repetimos várias existências, né? Existe a questão existenciais que são relativas ao espírito imortal para a eternidade. Existem questões existenciais da vida que são repetições que o espírito faz na vida, várias existências que se tornam existenciais até que ele transmute. Então vejamos, se os efeitos são circunstanciais, as causas são existenciais, e nós passamos a ter uma visão da lei de causa e efeito de uma forma real, o que nós somos convidados então a fazer? Você pede ajuda porque os efeitos estão muito dolorosos. E aí você pede ajuda para quê? Deveria ser para mudar a causa. A maioria quer o quê? Quer que os efeitos desapareçam, que eles não existam, né? Que eles sejam revogados. Isso não vai ser possível realmente.
Não é possível revogar os efeitos. Agora, se nós remontarmos as causas e modificarmos em nós as causas, o que vai estar acontecendo? Os efeitos vão se melhorar. É aquilo que o Romildo lembrou agora há pouco, do vinde a mim. Jesus fala que quando nós vamos até Ele, o que vai acontecer com as nossas aflições? Alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, existe uma condição para que haja o alívio. Ir até o Mestre. Ir até o Mestre não significa aceitar-se cristão. É fazer um esforço para reconhecer as nossas limitações e, na vertical da vida, a conexão com o modelo e guia da humanidade. Na oração é a mesma coisa. Deus não vai mudar a lei, mas se nós rogarmos forças para melhorar as causas em nós, a forma de ver a vida, melhorando tudo aquilo que nós causamos a nós mesmos, o que vai acontecer? Todos os efeitos vão ser minorados. Então, a suavidade e a leveza que passa a existir aconteceu por meio do quê? Onde a oração entra aí? A prece, onde é que ela entra? Se tudo é uma questão de causa e efeito, se eu melhorar a causa, pronto, já está resolvido. Onde que entra a prece? No auxílio que nós vamos receber, porque nós não somos autossuficientes. A prece é o fator fundamental para que nós nos fortaleçamos, para que resolvemos as causas. Ao resolver as causas, fortalecidos com a ajuda que a prece nos fornece, diretamente do Criador e diretamente dos espíritos superiores que atuam em nome do Criador e dos espíritos crísticos que são intermediários entre o Criador e nós, o que vai acontecendo? Nós vamos trabalhando para fazer aquilo que Kardec coloca aqui, trabalhar para que, usando o nosso livre-arbítrio, as causas sejam modificadas. Se as causas são modificadas no nível existencial, os efeitos que são circunstanciais vão sendo dirimidos. E aí o que está acontecendo? A lei está sendo abrogada ou ela está sendo cumprida? Mas a lei de causa e efeito não é para as pessoas sofrerem as consequências? A lei de causa e efeito é uma lei que não é punitiva, como se pensa. É causa e efeito, ela é para educar o espírito. Se o espírito se melhora, melhorando as causas, ele vai ter como os efeitos referente à causa. Se a causa é boa, os efeitos serão bons, consequentemente. Então, a oração, a prece, a sua eficácia está exatamente não em mudar as causas com base na lei, mas mudar a causa em nós para que os efeitos que nos geram aflições, que nos geram sofrimentos, sejam dirimidos. Ficou claro, gente, o raciocínio? Vamos continuar aqui. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais.
Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Dentro do que nós acabamos de refletir, aqui Kardec fala da razão, da inteligência, da vontade, são atributos do Espírito. Qual é o sentido e objetivo desses atributos ligados à prece? Por que ele está falando aqui de razão, de inteligência e de vontade? Uhum. E o que tem a prece a ver com isso? Ativar a razão, a inteligência e a vontade? Está ligado, mas qual é o sentido disso? Seria canalizar a energia mental em conexão com o Criador? Exatamente. Ouviram o que a Marcela disse aqui? Seria canalizar a energia mental em sintonia com a vontade do Criador. Exatamente isso. Por quê? A prece está ligada a que força dentro de nós? Endoevolutiva. Somente? As duas forças, endoevolutiva e autoevolutiva. A endoevolutiva é aquela que Deus já nos dotou dela, está ligada à lei do progresso. A força autoevolutiva vai ser mobilizada de que forma? Pela razão, pela inteligência e pela vontade. A razão é o que faz com que nós acionemos a vontade. Eu, espírito imortal, diante das minhas necessidades, quero mudar essas necessidades? Isso é o exercício do quê em nós? Essa pergunta consciencial é o exercício do quê? Está no texto aí. Da razão e da inteligência. Né? Então, eu raciocino, eu estou passando por aflições. Pedir para que as aflições desapareçam não vai acontecer. Já fiz isso várias vezes e não funcionou. Tem gente que fica de mal com Deus, né? Uma vez, aqui na federação, uma senhora chegou num dos seminários e disse que ela saía no tapa com Deus todos os dias. Porque ela pedia um monte de coisa para Deus e Deus ficava mudo e não respondia e não fazia nada com aquilo que ela queria. E ela saía literalmente no tapa. Tem gente que fica de mal, passa a entrar na descrença. Por quê? Porque a pessoa não está fazendo exercício de que tipo? O que ela está abrindo mão? É um processo racional, inteligente, isso aí? Não. Ela simplesmente fica na passividade, pede ajuda, todos os problemas vão ser resolvidos. Seria a oração Tabajara. Lembra do Tabajara, do Cacete Planeta? Seus problemas foram resolvidos. Oração, basta a oração Tabajara, você faz, desaparece todos os problemas. Se fosse possível isso, né, a gente pede todos os problemas sejam resolvidos, a pessoa pede hoje, resolve hoje, daqui a amanhã ela vai fazer o quê? Vai criar mais problemas, vai pedir. Né? É claro que isso não é nem razoável, nem inteligente. Será que Deus iria amparar algo assim? É claro que não. Então, por isso que Kardec coloca aqui, Deus outorgou a razão e a inteligência para que ele não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer. Então, quando nós fazemos perguntas conscienciais, eu, como espírito imortal, quero me libertar dessas coisas que me geram aflição,
que me geram dificuldades de relacionamento, que me geram problemas X, A, B, C ou D? E eu respondo sim a essa pergunta. O que me compete a partir disso? Em termos da oração, nós estamos focados na questão da oração. Eu reconheço que eu estou com esses problemas X, esses problemas vários estão me gerando sofrimento, estão me gerando problemas dessa ordem, já refleti sobre isso, e a partir daí o que eu vou fazer? Acionar a vontade, exatamente. Então, vejamos, a força endoevolutiva é essa força que, ligada à lei do progresso, que está conectada especialmente com que atributo do espírito? A força endoevolutiva, qual atributo? Isso é condição, atributo. A força endoevolutiva não está ligada à vontade. Endo. Está ligado aqui a atributo, está no texto. A própria inteligência. Na lei do progresso, como que você progride? Não é ligado à lei do progresso, a força endoevolutiva? Como que se progride? Pela força ou pela inteligência acionando a força? Pela sua inteligência acionando a força. Então, a força endoevolutiva é a inteligência, a razão, faz com que você acesse essa força. Agora, basta a inteligência e a razão? É necessária a vontade para que você acesse a força autoevolutiva. O que tem isso a ver com a oração, com a prece? Nós temos a força endoevolutiva, conectada com a nossa inteligência. Acabamos de refletir que nós queremos nos libertar dessas mazelas que nos geram aflições. N aflições. Aí, refletindo isso tudo, nós estamos em pleno contato com a força endoevolutiva. Aí o que nos resta? A vontade para a força autoevolutiva. A força autoevolutiva, em termos da oração, ela vai funcionar de que jeito? Como que ela vai funcionar na prática? Está ligado a agir com fé, mas o que vai acontecer? A pessoa já refletiu que ela quer se libertar daquilo. Sozinha ela consegue a libertação? Com as próprias forças ela consegue a libertação? Não. Ela é convidada a se fortalecer. A prece não é um instrumento de fortalecimento? Mas como que vai acontecer na prática esse fortalecimento? Pedimos ajuda e ficamos por isso mesmo? Não. Vejamos. A vontade para querer. Querer o quê? Mudar as causas. Então, nós vamos nos fortalecer pela prece. É uma faceta da prece que nós podemos dizer que é uma faceta da comunhão com Deus. Você entra em contato com Deus para se comunicar com Ele, como nós vimos no nosso encontro anterior. É essa faceta. Mas ela basta por si mesma? O que é necessário depois, se ela não basta por si mesma? A oração, ação. Né? A prece, ação. Como que se dá a prece, ação? Fazendo esforços diários para, a partir da força que você recebeu, colocar essa força em funcionamento.
Se eu peço ajuda porque estou aflito, sobrecarregado com determinadas práticas em mim, essas forças não serão mágicas, concordam? Não são elas que vão resolver os meus problemas. Elas vão fazer o que comigo? Vão nos estimular, nos fortalecer para que nós hajamos, aí sim, no exercício das virtudes que vão transmutar aquela dificuldade que nós temos. Ficou claro, gente, isso? Vejamos que nós temos duas facetas da prece que se complementam, que vão gerar a eficácia dela. Se nós ficarmos numa só, vai funcionar? Você só usa da comunhão, porque é mais fácil, não é? Eu entro em contato com Deus, peço forças para Deus e fico esperando que essa força resolva o meu problema. É o que faz a maioria das pessoas, mesmo quando oram de coração. Elas pedem ajuda de coração, não é como o fariseu da parábola da semana passada, está pedindo de coração, com constrição e tudo mais, mas a vontade, o querer não está sendo trabalhado. Então, a força é para fortalecer a vontade e o querer e as ações do dia a dia que vão ser efetivadas no nosso cotidiano. Fala, Regilaine, depois, Romildo. Nessa oração de coração, que ela falaria depois ao fazer, a gente poderia pensar que a prece é útil, mas não é eficaz? Nós poderíamos, a pergunta se, nesse caso que a pessoa faz de oração, se ela está sendo útil, mas não eficaz, na verdade é uma prece que está falseada em si mesma. Esse tipo de atividade se chama prece verdadeiramente de uma visão consciencial? Não. É uma pseudo-oração. É uma oração que nós podemos chamar de oração egóica, que, na verdade, não faz com que a pessoa esteja num movimento de humildade para pedir, mas fica nisso. Porque é o que Kardec coloca aqui. Para pedir, ela se comunicou, ela entrou naquela comunhão, ela está realmente sentindo humildemente a necessidade dela, mas o que ela está querendo com a oração, com a prece? Nesse caso, Regilaine. Que alguém resolva. E quem que é esse alguém que ela quer que resolva? Deus. Ela está querendo que Deus resolva o seu problema. Mas a pergunta foi assim, dependendo do estágio evolutivo que a pessoa está, às vezes ela está numa infância espiritual, não despertou ainda para nada, ou para alguma coisa, esse tipo de prece não seria uma luz do que simplesmente não fazer prece nenhuma? Ou não? Não tem utilidade nenhuma? Se esse tipo de prece já seria uma luz, se for como do publicano da semana passada, da parábola de Jesus, porque vejamos, qual que era a postura do publicano? Ele nem se dignava a olhar para cima, porque Deus está em cima, né, segundo a visão teológica. E ele lá, constricto, reconhecendo as suas necessidades. Se for nesse nível de reconhecimento, o que está acontecendo? A pessoa vai se fortalecer em que sentido aí, nesse caso? Está havendo, sim, uma utilidade. De que tipo? O que acontece com a pessoa que ora como um publicano, que ainda não tem grandes conexões com Deus por causa das próprias dificuldades, limitações, mas está ali num movimento de que tipo? Então ele está se humildando, reconhecendo as fragilidades. Isso é o que para o espírito? Não é o primeiro passo para o espírito começar a se elevar?
Então, a partir disso, porque sempre existe um primeiro momento, é o momento da alma arrependida que vai se começar a sua trajetória na vertical da vida. Então, nesse aspecto, não é apenas útil. A ação do Espírito se dá exatamente aí. Ele está havendo não apenas um processo de comunhão, mas de ação, porque os processos não são separados. A ação porque ele está reconhecendo a sua necessidade e se movimentando na vertical, no nível que ele está. Tá? Por isso que Jesus fala que o publicano foi para justificado, enquanto que o fariseu, todo cheio de ideias em relação a Deus, não. Tá? Romildo. Essas duas interfaces da oração essencial, nós poderíamos dizer que ela está ligada à tríade da entrega e ação? Se está ligada à tríade do eu, experimentador mortal, leis divinas de Deus, sim, porque é o Espírito se entregando a Deus, exercitando as virtudes que fazem com que ele se conecte com as leis divinas. Tá? Ficou claro isso, gente? Todo mundo acompanhando que nós estamos indo no âmago, no significado da eficácia da prece. Então, aqui no final, possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Que lei que está implícita nessa fala de Kardec aqui? A misericórdia está ligada, mas é uma outra lei, a lei de permissão. Submissão à anuência à vontade divina. A vontade divina é a lei de permissão na conexão com o Criador. Então, quando Kardec diz aqui que Deus atende os pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis, que tipo de pedido ele está falando aqui? Pedidos em que nível? Pedidos no nível existencial. Então, as leis não vão ser modificadas. Ao contrário, é o modo pelo qual o Espírito ele é auxiliado para que elas sejam cumpridas na integralidade das leis. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, forem lógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. De que Kardec está falando aqui? Nesses exemplos muito bem colocados, está fazendo uma diferenciação de que tipo? Exatamente, das circunstanciais e das existenciais. Se nós pedirmos para a providência resolver as questões circunstanciais, não obteremos respostas, porque o foco da providência divina será sempre no aspecto existencial. Então, o que ele faz a comparação aqui do cirurgião. Se o cirurgião tiver pena do paciente, o paciente morre. Agora, o que o cirurgião faz? Abre o abdômen, tira um tumor que está lá no abdômen, sutura e, claro, a pessoa vai sentir dor? Vai, né, por um período. Mas ela está melhor depois que foi retirado o tumor abdominal? Sim. Então, usando essa metáfora, essa comparação, essa analogia que Kardec faz, né? Do ponto de vista divino, o que é uma dor para nós?
Uma oportunidade para que nós busquemos o nosso próprio remédio. Então, para Deus, qualquer dor que nós tenhamos, Ele sabe que é circunstancial, por mais duradoura que seja essa dor, seja uma dor física, seja uma dor moral. Então, quando nós estamos em contato com Deus, utilizando a inteligência, a razão e a vontade, qual deve ser a conexão nesse contato? Como deve ser, melhor dizendo, essa conexão? Em que aspecto deve ser? Existencial. Então, nós vamos pedir para que as dores desapareçam ou para que nós entendamos as causas das nossas dores? Veja, há diferença entre pedir que a dor desapareça e pedir forças para entender as causas para que nós possamos superá-las. É muito diferente. Então, vejamos, por que a razão, a inteligência e a vontade estão intimamente conectadas, como Kardec coloca? Porque somente refletindo essas questões profundas da vida é que nós vamos entender como a prece funciona e a eficácia dela. Porque nós estaremos sempre nos conectando com as causas profundas dos problemas. Ao conectar com as causas profundas dos problemas, as chances que nós teremos para resolvê-las serão maiores ou menores? Muito maiores. Então, nós só podemos resolver os problemas, na verdade, com essa conexão profunda. Faz sentido, gente? Então, é aí que nós vamos entender que a eficácia da prece, a providência divina, vai oferecer sempre os recursos para nós, mas nunca na horizontal da vida, sempre na vertical da vida. Então, se uma dor física ou emocional é mantida, é porque nós ainda não compreendemos a causa dessa dor. Simplesmente a supressão da dor vai suprimir o que para nós também? O remédio, a forma como nós vamos chegar na causa da dor para nos libertarmos dela. Continuemos aqui. Agora, aqui Kardec já vai adentrar profundamente no sentido maior. O que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Olha como é interessante, né? A fala muito direta do codificador. Tem gente que fala do menor esforço. Kardec está falando aqui nem o mínimo, né? Que a maioria das pessoas não quer fazer o mínimo esforço. Elas rezam a um pis-pis-pis-pis e quer que todos os problemas sejam resolvidos. Oração tabajara, né? Seus problemas estão resolvidos, basta fazer isso aqui. Não vai funcionar. O que vai funcionar é sempre isso que ele coloca aqui. Pedir com confiança é obter a coragem, a paciência, a resignação, meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Nunca vai faltar ajuda. De que tipo? São várias ajudas que nós vamos sempre obter. Podemos ter certeza que vamos sempre obter. Quais são as ajudas que teremos sempre, em qualquer circunstância? Quais serão?
As existenciais, assistência dos bons espíritos, intuição, o que mais? É isso mesmo, mas está faltando. Os estímulos dos amigos. Os amigos também podem ser utilizados pelos próprios benfeitores. O que mais? Tem um que é fundamental e que ninguém falou ainda. A ação é depois que o espírito se recebe essa ajuda, num segundo momento. Antes desse segundo momento, o que vai acontecer? Que tipo de ajuda sempre vai acontecer? Essa é a pergunta. Sim, tudo vem da providência, inclusive dos bons espíritos. Qual é a maior ajuda que nós vamos receber? A ajuda dos bons espíritos, ele vem em sintonia desse algo que vem antes. A autoajuda está relacionada, mas é relacionado ao Criador. Não, as leis divinas elas já estão em nós e a força endoevolutiva se encarrega de nos estimular a elas. Mas é uma ajuda que nós vamos sempre ter com a oração. Quando Kardec fala, ajuda-te que o céu te ajudará, lembrando a máxima de Jesus, está ligado a isso. Ajuda-te que o céu te ajudará. O que é a força? É o He-Man? Eu tenho a força? Força é energia, então nós vamos receber sempre as energias divinas. Nós vivemos num mundo de energia. Ajuda-te que o céu te ajudará. São as energias divinas. São energias palpáveis, extremamente, intensamente transformadoras essas energias. É claro que não são energias miraculosas, não vai acontecer milagre como está aqui, mas são energias que fortalecem o espírito. Por onde a gente capta essas energias, gente? Qual chakra? Tem um chakra, o chakra coronário. Nós captamos essas energias pelo chakra coronário aqui no topo da cabeça. Quando nós recebemos um passe, nós não estamos captando essa energia que provém do poder divino? Quando nós estamos orando, o que as pessoas chamam de autopasse? Tem gente que dá autopasse assim, né? Esse é passe de abanar quando está com calor. Aqui em Cuiabá a gente dá muito autopasse. Eu já vi muita gente dando autopasse desse jeito. É falta de razão e de refletir sobre as coisas. O que é autopasse? Existe autopasse? O autopasse é a própria oração que você faz e você vai receber os fluidos divinos, os fluidos dos bons espíritos diretamente, no chamado magnetismo espiritual, diretamente do Criador e dos bons espíritos. Não precisa você se abanar, se sacudir todo para se dar passe, né? Não faz nem sentido. Você dá a sua própria energia que se você está precisando é porque ela não está muito boa. Então, ficar se abanando é como se estivesse tomando banho na água suja. Então, é a oração que nós vamos receber essas energias. Essas energias são muito intensamente fortalecedoras da nossa vontade. Tá? Vejamos, a força endoevolutiva vai ser fortalecida com essas energias. E o que vai acontecer com a vontade ligada à força autoevolutiva? Vai ser intensificada. É claro que não é um processo que mobiliza a vontade, mas fortalece a vontade. E aí, a união das duas forças, nós fazemos a nossa ajuda. Por isso, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, todo o esforço do Espírito sendo fortalecido pelas energias divinas. Ficou claro, gente? Faz sentido isso?
Oi. explicação que ele tinha visto no primeiro módulo da prece, de que nós podemos estar constantemente em estado de prece. Uhum. O estudo também é uma prece. O estudo. Uhum. Que trabalha também. Isso. Então a gente pode o tempo todo receber essa força. Na verdade, nós estamos recebendo o tempo todo. Não só através da oração. Mas o que nós estamos estudando? Toda atitude, atividade no bem é oração. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente recebe essa força, essa energia o tempo inteiro. Sim. Mas nem sempre a gente está percebendo Exato. que ela está ali. Percebendo ou captando. Veja, a energia divina não é para o universo inteiro, não é emanado o tempo todo para o universo inteiro. É aquilo que a onisciência, a onipresença divina tem a ver com isso. Ela envolve o universo todo. Agora, a captação dessas energias vai depender da nossa vontade. Não é única e exclusivamente da vontade divina, porque se fosse, seria unilateral, aí seria miraculoso. A nossa vontade associada à vontade divina, aí o processo se dá. E vai acontecer o tempo todo. Então, quando nós oramos, a prece vai ser o elemento que faz com que você esteja nessa conexão e receba a ajuda. Isso é válido para quando nós estamos na oração mais formal e também, como nós já estamos estudando desde o nosso primeiro encontro, deste módulo, quando nós estamos em estudo, quando estamos numa atividade do bem, qualquer atividade do bem, inclusive no nosso trabalho profissional. Nós estaremos em prece nessas atividades. Sim, acessando a lei de permissão da nossa parte e conectados com a vontade divina, que é a permissão divina. Tomemos um exemplo. Vamos ver esse exemplo que Kardec coloca, que é muito claro para entendimento. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não me ter deixado abater. E aí, gente, o que tem isso a ver com a realidade? Acontece muitas vezes? Muitas vezes nós recebemos ajudas que nem imaginávamos que estávamos obtendo, e a gente acha que é a sorte, que foi o acaso, que simplesmente aconteceu por acontecer, e não a ajuda divina. Então, essa exemplificação de Kardec tem muito a ver com essa visão da prece no nível existencial que nós estamos trabalhando. Muitos auxílios nós vamos receber o tempo todo, não da forma como a gente gostaria que fosse, ou em situações mais diversas possíveis, até como foi colocado numa fala de um amigo, numa observação que alguém faz, até as pessoas desconhecidas que vêm nos colocam algo, podem ser instrumentos dos bons espíritos, nos sugerindo ideias, forma de nos conduzir frente à vida, que é necessário olhos de ver para que nós valorizemos. Porque se nós não tivermos olhos de ver, nós podemos agir como o andarilho aqui no deserto, achar que tudo venha dele ou simplesmente morrer lá de sede no meio do deserto, né, sem fazer nada.
Mas dirão, por que o bom Espírito não lhe disse claramente, segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Olha que exemplo interessante que Kardec fala, né? Era inteligente esse homem, acho que ele só perde de Jesus, né? Pelo que a gente conhece. E realmente, você vê uma criança, caiu lá, se tem um adulto para socorrê-la, ela já faz birra, ela já chora, aquela manha toda, e fica toda dengosa. Se não tem nenhum adulto perto, ela levanta toda a fagueira e vai, e nem, às vezes ainda dá um chorinho, às vezes nem isso, e segue avante. Por quê? Exatamente porque é da vida que seja assim. Só que a tendência das pessoas é para entrar no movimento de que tipo? Aqui os benfeitores, Kardec está falando de um movimento muito comum na criatura humana. Está ligado à acomodação. Dependência. A dependência do outro que gera um estado de acomodação. Então, tem muita gente que é dependente dos próprios benfeitores, querem que os benfeitores resolvam os seus problemas. E claro que não vão resolver. Por isso, há sempre auxílio de forma indireta. Porque, vejamos, se o Espírito viesse e falasse diretamente para ele, onde o mérito dele? Aqui, Kardec coloca uma palavra muito interessante, incerteza. Por que Deus nos deixa nessa incerteza? Então, vejamos que a incerteza ela tem a ver com uma tríade que nós vimos agora há pouco. Que tríade é essa? Lembram? Entrega de díade. Entrega e ação, díade. Tríade. Não, uma tríade que nós vimos agora há pouco, estava no texto de Kardec. Inteligência, razão e vontade. Vejamos, como que você vai superar a incerteza? Não é utilizando da razão, da inteligência, refletindo o sentido profundo das coisas, e aí você passa a ter a fé inabalável. O que é a fé inabalável que Kardec diz? Tem um axioma, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra? A fé é a que defronta frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, razão, inteligência, a incerteza só vai ser superada quando nós temos esse movimento reflexivo frente à vida. Então, quando nós estamos aqui refletindo essas questões a respeito da prece, no sentido existencial, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo exatamente isso, superando as nossas incertezas. Isso é oração, gente? É uma oração muito profunda que nós estamos fazendo nesse estudo reflexivo, porque nós estamos definitivamente superando toda e qualquer incerteza em relação à eficácia da prece, porque nós estamos aqui refletindo o sentido profundo do que significa verdadeiramente orar. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado.
É essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Aqui Kardec está falando de uma passagem do Velho Testamento, do Tobias, que é um dos profetas do Velho Testamento, que foi guiado por um anjo, por um espírito superior. E, claro, o espírito, como ele era médio, só se deu a conhecer no final da viagem, não no início. Porque se ele tivesse falado no início, o Tobias simplesmente teria se deixado levar sem fazer os esforços que era a parte dele. Então, é a criança que é socorrida pelo adulto imediatamente quando ela cai. E aí ela não precisa nem se esforçar para se levantar, porque tem alguém para fazer isso por ela. Pergunta, gente, que nós vimos até agora. Vamos só para finalizar, ver uma questão do Livro dos Espíritos, que é praticamente uma condensação de tudo que nós vimos até agora. A questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E aí, qual que seria a resposta? Uma prece que nós fazemos muda a natureza das nossas provas? O que significa isso aí? Mudar a natureza das nossas provas, desviar-lhes o curso. O que significa? Primeiro vamos entender a pergunta para depois entender a resposta. Hã? Sim, do programa reencarnatório. Então, a prece muda isso? Muda a natureza das nossas provas? Hã? Está ligado à lei de justiça, à lei de causa e efeito, então está ligado a várias leis. Então, não tem como mudar a natureza. Mas muda alguma coisa das nossas provas se nós orarmos? O que nós vimos até agora? Pode mudar a forma como nós encaramos as provas. E aí, o que vai acontecer com os efeitos são minimizados, são diminuídos. Vejamos aqui nas respostas. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, aqui é um resumo de tudo que nós vimos até agora, né? Então, quando nós oramos, as provas em si mesmas não vão modificar, mas nós vamos ser fortalecidos para superar as provas. Ao ser fortalecidos para superar as provas, o que vai acontecer nas próprias provas? Ficam mais brandas, vão ser suavizadas, né? Então, a suavidade, a leveza que nós vamos obter com a oração é muito significativo. Não muda a natureza anterior das provas, mas muda a forma como nós estamos vendo a prova aqui agora. Então, se nós melhoramos as causas, vamos melhorar os efeitos também, como nós vimos até agora. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que é do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, aqui muito claramente, tudo que nós refletimos aqui até agora também. Que nós sempre vamos receber, e nesse ponto de vista a prece nunca é inútil, as forças. Então, as energias divinas que vão penetrar, inclusive, no nosso perispírito,
vão energizar o sistema dos chakras, vão nos fortalecer magneticamente, psiquicamente, e, além disso, todo um processo de ajuda dos benfeitores espirituais, do nosso próprio anjo de guarda, também vai acontecer. Não muda a ordem das coisas, da própria natureza, como está aqui, mas nos fortalece naquela situação que é desafiadora, é uma experiência desafio. A experiência desafio sempre vai ser desagradável para o espírito. Passar por uma dor, passar por uma dificuldade de relacionamento, um problema de saúde consigo mesmo, com a família, tudo isso é desafiador, mas é aquilo que está aqui. Do ponto de vista mesquinho, de que os benfeitores estão falando aqui? Sim, do ego, mas o que eles estão falando aqui? Porquanto, do ponto de vista mesquinho, da vossa vida efêmera, das questões circunstanciais, né, que é efêmero. Por mais que dure, pode durar uma existência inteira um determinado problema, mas ele é efêmero. Por quê? O que é 70, 80, 90 anos perto da eternidade, né? Então, por isso que eles colocam aqui, aquilo que do nosso ponto de vista mesquinho, da nossa vida efêmera, parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Por que esse grande bem? Porque está fazendo o que com o espírito? Aprimorando em que sentido? No sentido existencial. Então, na vertical da vida. Quando há aprimoramento na vertical da vida, que bom que tem essas situações transitórias, são efêmeras, mas necessárias para que o espírito se melhore. Então, a oração ela vai auxiliar nesse processo todo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor o milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmos, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, novamente, praticamente um resumo do que foi estudado com mais abrangência no Evangelho segundo o Espiritismo, volta novamente o esforço pessoal, a força autoevolutiva, em sintonia com a força divina endoevolutiva que está dentro de nós. E que nunca vai acontecer aquilo que nós muitas vezes gostaríamos, que algo fantástico, algo mágico, algo milagroso acontecesse para resolver os nossos problemas, mas sempre seremos fortalecidos para que nós mesmos resolvamos os nossos problemas. Perguntas? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a eficácia da prece? Em caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre a eficácia da prece e sobre o que é verdadeiramente pedir ajuda divina. Como você tem utilizado esse grande instrumento de auxílio que é a prece? Você tem feito esforços para orar com consciência na vertical da vida? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, Mestre, amigo, agradecemos, Senhor,